Uma boa noite, então, minhas amigas, meus amigos, que a paz do Cristo possa continuar nos envolver, nos proteger, para a leitura, para a reflexão desta noite, em torno desta belíssima parábola do Evangelho de Jesus, está na obra de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus comunicava vários dos seus ensinos através de histórias, porque a história é algo que realmente fica, algo que a gente guarda muito mais do que as próprias palavras e as teorias. Sempre, principalmente para jovens, adolescentes e adultos também, a forma de fixação de um determinado conteúdo é através de um exemplo, é através de uma história. Tanto que às vezes a gente pode talvez ouvir uma palestra do Divaldo, uma palestra do Raul, e as pessoas vão perguntar assim, olha, o que tu gravaste dessa palestra? A pessoa vai dizer o conteúdo, mas certamente ela não vai esquecer da história, ela vai contar, diz, olha, o que marcou daquilo que ele falou foi a história tal. E a gente grava a história, porque a história ela sintetiza o ensinamento, ela sintetiza a informação. Então é um recurso pedagógico muito interessante a história. E Jesus sabia disso, evidentemente que ele sabia, tinha esse conhecimento. Então muitas das informações, dos ensinamentos que ele tinha de passar, ele passou através de histórias. E essas histórias são conhecidas como parábolas. E essas parábolas vão então tratar de determinados temas que eram temas das pessoas daquela época. Então Jesus falava do semeador, da semente, do grão atirado na terra, nas pedras, porque era uma vida daquelas pessoas. Ele não iria falar em um contexto completamente diferente do contexto em que aquelas pessoas viviam. Então nós temos que falar de acordo com aquela realidade. Se a gente vai pegar uma pessoa que trabalha bem no interior, na área rural, nós não vamos falar da vida de alguém que trabalha, de alguém que atua no centro de uma grande metrópole. Ela vai ter contextos de vida diferentes e a mensagem a gente vai perder. Então Jesus procurava aproximar a mensagem ao contexto de vida daquela pessoa. E aí trazia nesta mensagem uma riqueza de informações. E essas riquezas, essas informações a gente vai descobrindo às vezes com o tempo. Jesus deixou as mensagens nas parábolas, são 42 nos 4 evangelhos, mas que são mensagens que a gente vai com o tempo fazendo escavações. É como se um arqueólogo que vai examinar determinado sítio, determinado lugar, e aí ele vai fazendo com o tempo determinadas escavações e mostrando os costumes das pessoas naquelas épocas de fases em fases. Porque a gente pode ir muitas vezes desbastando um determinado terreno e ter mais informações arqueológicas abaixo. E a gente vai construindo a história através dos tempos. As parábolas de Jesus a gente também consegue tirar informações, as informações talvez as mais simples, e na medida que o tempo vai passando a gente vai pegando a mesma parábola, a mesma informação, outra riqueza de detalhes e assim nós vamos. É como se fosse uma cebola, né? A gente vai fatiando, tem as várias camadas dessa cebola e a gente vai entrando na essência dela. As parábolas são a mesma coisa. Hoje nós vamos ver que nessa parábola do bom samaritano tem coisas assim ricas na parábola, que muitos de nós já leu, a gente tem uma ideia, uma noção da parábola, mas a gente passa despercebido talvez por ela. Se a gente jogar somente um certo contexto histórico dessa parábola, ela já vai mostrar alguma coisa a mais do que simplesmente a história. Se a gente, além do contexto histórico, a gente também buscar alguma informação geográfica desta parábola, a gente já vai buscar mais alguma informação. Esses são vamos dizer assim, o que envolve o contexto todo da informação, é como aquela ideia da cebola, que são por camadas. Então a gente vai buscando cada vez mais informações para enriquecer aquele ensinamento. Porque ao falarmos de a parábola do bom samaritano, talvez todos nós vamos lembrar o seguinte, não, eu estou recordado da parábola. É uma parábola que retrata de uma pessoa que foi atacada por ladrões, ficou à beira de uma estrada, passaram algumas pessoas por ali e uma delas
se condoeu da situação daquela pessoa, outros passaram, não deram a mínima por aquela pessoa que estava caída ali, mas um deles parou, desceu do cavalo, atendeu, aquela coisa toda e tal, e ajudou aquela pessoa. Esta pessoa que atendeu, Jesus chama na parábola de o samaritano. Tanto que a parábola é o bom samaritano. E aí a gente fica pensando assim, diz, olha, o samaritano efetivamente então era uma pessoa boa. A gente procura generalizar. Diz, olha, se a parábola é do bom samaritano, então quer dizer que samaritano é alguma coisa que reporta pelo menos a uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa. Será que samaritano é realmente uma pessoa virtuosa? Diz, o fulano é um bom samaritano. A gente quer dizer que o fulano é uma pessoa virtuosa, agiu no bem, agiu de forma desinteressada, agiu na necessidade do outro. Então a primeira impressão que a gente tem é essa, de que o bom samaritano é uma pessoa virtuosa, pelo menos que o samaritano é uma pessoa virtuosa. Mas não é bem isso, não, que está na história. O samaritano, até, a gente vai ver, era uma pessoa, vamos dizer assim, de certa forma, ele tinha uma ojeriza em relação aos judeus. O judeu não gostava de um samaritano. Eles tinham rixas sérias. Então aí a gente já passa a perceber, não, mas tem alguma razão de Jesus ter colocado o samaritano nessa história. Será que era isso mesmo? Historicamente, era sim. O samaritano para os judeus era uma persona não grata. A pessoa não era vista com bons olhos. É como se talvez a gente tivesse na nossa família, a gente diz assim, não, em tudo que é família tem uma ovelha negra. É como se fosse a ovelha negra da história hebraica, era um samaritano para os judeus. E eles correspondiam à ovelha negra da história hebraica. Era uma pessoa que não era bem vista entre os judeus. E por que está nessa história aqui de Jesus? Por que Jesus coloca ele nessa história? Então vejam, tem um detalhe aí que a gente tem que aprender, nós temos que buscar esta informação. E a gente vai ver no contexto da história, que na realidade Jesus mostra aqui, nessa história, esse verdadeiro amor que ele ensinou o tempo inteiro. Que amor é esse? O amor do verdadeiro cristão. Que sentimento é esse que deve ter o verdadeiro cristão para com todas as pessoas? É o que nós vamos encontrar na parábola do bom samaritano. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho para trás da parábola. Nós temos que a parábola está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 9, versículo 51. A rejeição dos samaritanos. E aí a gente vai começar a pegar aqui algumas informações. Diz assim, e sucedeu que ao se completarem os dias de sua elevação, ou seja, Jesus estava próximo de cumprir os seus ensinamentos, a sua missão, a sua tarefa entre nós, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele enviou anjos perante a sua face. Indo, entraram em uma aldeia de samaritanos. Aqui quando ele diz assim, ele enviou anjos perante a sua face, ele quis dizer o seguinte, que ele chamou os apóstolos, que eram as pessoas mais próximas dele, e que ele ia a Jerusalém. Só que ele mandou antes, à frente, alguns apóstolos, para solicitar pouso em Samaria, que era a cidade dos samaritanos. Então a gente já viu antes, olha, o samaritano era entre os judeus persona não grata. Jesus queria ir a Jerusalém, mas ele manda na frente os apóstolos para pedir pouso, acomodação, alimentação, água em Samaria. Olha o que acontece. Mas não o receberam porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram para Jesus, Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Tiago e João não gostaram.
não foram bem recebidos lá em Samaria, né? Eles foram até lá, pedido de Jesus, para pedir para ficar lá, porque Jesus queria ir a Jerusalém, e eles correram os apóstolos de lá. E aí, Tiago e João perguntam assim para o Senhor: queres que digamos para descer fogo dos céus, a fim de os destruir? Voltando-se ele, Jesus os repreendeu: não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Então Jesus está indo a Jerusalém. Ora, mas havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Por que havia essa rixa entre os samaritanos e os judeus? Essa rixa ela se dá lá há aproximadamente 200 e tantos anos antes de Cristo, quando houve a separação das 12 tribos de Israel. Ficaram 10 tribos ao norte da Palestina, 2 ao sul, sob o reino de Judá, aí por isso ditos judeus. Os judeus foram daquelas 2 tribos que ficaram ao sul, sob o reino de Judá. E as tribos ao norte acabaram, com o tempo, marcando uma cidade como sendo a capital desse grupo dissidente de hebreus. E esta capital foi Samaria. Os samaritanos, então, em relação aos judeus, tinham algumas diferenças, algumas muito grandes. Os samaritanos, por exemplo, acabaram com o tempo adotando no templo dele determinadas condutas pagãs, o que os judeus não aceitavam. Os samaritanos, com o tempo, acabaram não aceitando a tradição oral da religião hebraica, o que os judeus aceitavam, tanto o Pentateuco quanto a Torá, que é a tradição oral. Então eles haviam uma rivalidade muito grande. E há relatos na própria Bíblia de mortes de judeus na Samaria e mortes de samaritanos na Judéia. Eles brigavam mesmo, eram ácidos, eram inimigos muito grandes, tinham preconceitos teológicos de interpretação do ensinamento dos profetas grandes, o que fez com que eles se rivalizassem muito. Então, os samaritanos acabaram construindo um templo em Samaria, onde eles adoravam a Deus, a Yahvé, lá. Os judeus adoravam a Yahvé no templo de Salomão em Jerusalém. Então, naquela época, os judeus pensavam o seguinte: Deus estava em um lugar físico e precisava ser adorado nesse lugar físico. Então vejam bem, para os samaritanos, Yahvé estava no templo de Samaria. Para os judeus, Yahvé estava no templo de Jerusalém. Mas não pode, tem um Deus só, não tem 2. Aí um dizia: não, Deus vem no meu templo. Deus vem aqui no Irmandalva, não vai no Caminho da Luz lá em Porto Alegre. Quem quer efetivamente adorar a Deus tem que vir aqui em Taquara, no centro Irmandalva. Se for lá no Caminho da Luz, ele pegou o endereço errado. Deus não está lá. Era isso, eles rivalizavam assim. Não, Deus está comigo, não está contigo. Então veja como era difícil isso. E aí Jesus mandou Tiago e João até Samaria para pedir lugar para ficar, sabendo que era perigoso pedir para ficar lá. Um judeu chegando lá, mas Jesus pediu, né? E aí um pedido de Jesus não tinha como negar. Eles foram, sabendo que iam ser corridos de lá, e foram corridos da Samaria. Tanto que eles voltaram, então, com raiva disso. E ainda mais os samaritanos. Olha só, chegaram os 2 discípulos lá, dizendo assim: olha, nós queremos um pouso aqui, porque nós estamos indo a Jerusalém. Olha só, isso era uma afronta para um samaritano. Isso que tu está pedindo para ficar na minha casa e que tu quer adorar o teu Deus ainda em Jerusalém? É isso que tu está pedindo? Correram ele de lá. E aí que João, então, diz para Jesus, assim, ó, de forma bem, digamos assim, olha, eu faço essa parte suja, mas é necessário, porque diz assim, ó, não receberam. Vendo isso, os discípulos disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Só Jesus, tu não vai pedir isso, mas nós pedimos então. Nós fomos até lá, nos correr, tu quer que peça, que faça descer o fogo do céu e queime com todos lá? E a gente fica olhando assim, diz, puxa, mas que duro isso, né? Mas naquele tempo, isso aqui nada mais era do que
uma consequência natural do mito que eles tinham, de uma alegoria que eles tinham lá. Porque os povos eram povos de peregrinos. Eles caminhavam muito, andavam com pequenos animais longas distâncias. E eles precisavam descansar. E naquela época, alguém não dar pouso para um peregrino era uma afronta muito grande. Alguém que vem de longe, com fome, cansado, com sede, viajar em estrada poeirenta, com animais, com carga, tu não dá de noite para essa pessoa um pouso para ficar, água, alguma alimentação, era algo muito grave. E eles tinham então, na história de boca a boca, que se alguém uma vez não desse pouso para um peregrino, iria descer fogo do céu e iria queimá-los. Então era isso que João e Tiago estavam dizendo para Jesus. Olha, tu queres, a gente pede para Deus, para que se cumpra essa profecia. Eles correram a gente de lá, vamos botar fogo, acabar com todos eles. E Jesus, não, Filho do Homem não veio para acabar com o homem. Visto isto, agora nós vamos aos poucos entrar na parábola. Então veja, ele está saindo, estão viajando, não conseguiram ficar em Samaria, não deram pouso para eles estão indo para Jerusalém. E agora aqui, eles estão chegando em Jerusalém. E aí acontece essa parábola. Então vejam, Jesus está chegando com os apóstolos em Jerusalém, e eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Então, Jesus está chegando em Jerusalém, cansado, com fome, com sede, ele e os apóstolos. E a primeira coisa que acontece com ele quando está chegando em Jerusalém, alguém que vai oferecer um prato de comida, um lugar para ele tomar um banho, repousar? Não. Ainda ele encontra um doutor da lei que faz uma pergunta para ele. Então imagine vocês como é que a gente responde para alguém quando a gente está cansado, com fome e com sede. A gente passa quase um dia sem dormir, 24 horas sem dormir, trabalhando, lendo, estudando e correndo para cá e para lá, com fome, não se alimentou direito, com sede, não bebeu direito, e aí a gente está para terminar o nosso dia, agora eu vou repousar, para alguém na minha frente e pergunta assim, tu pode me explicar como é que é essa tal de reencarnação e lei de causa e efeito? Como é que a gente vai responder isso? Não, hoje não. Volta no outro dia, abre a casa em tal dia lá, tu volta lá, sai da minha frente. Não, mas por favor, não, tu não está entendendo, a casa só abre nesse dia e me dá espaço, a gente não aguenta mais. A gente está com hipoglicemia e a gente vai ser... nós não vamos ser nem um pouco generoso com essa pessoa, né? Nós não vamos agir com generosidade com essa pessoa. Então, olha só, Jesus já está nos ensinando já desde o primeiro momento. Porque ele recebe esta pergunta deste homem ainda, desse doutor da lei, e que está fazendo uma pergunta para testar Jesus. É para testar. Jesus percebe que por trás daquela pergunta está justamente a intenção daquele mestre em saber se realmente Jesus era mestre também. Qual era o entendimento que Jesus tinha da lei? Ele quer testar o conhecimento de Jesus. É isto. Então é pior, então, se alguém vem perguntar para nós alguma coisa que a gente sabe que essa pessoa conhece. Ele está nos testando ainda, nós cansados, com fome e com sede. No mínimo a gente ia dizer, vai procurar a tua turma. Não vou falar, agora não. Mas Jesus ouve essa pessoa, e ele, olha só, quando a gente quer testar alguém, faz uma pergunta, foi o que ele fez. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, a gente vai perceber depois que esse doutor da lei era uma pessoa muito inteligente. Ele só não sabia com quem que ele estava tratando. Foi o único equívoco dele. Ele estava tratando nada mais, nada menos que com um governador espiritual do nosso planeta. Era só isso, Jesus. Que presidiu toda a formação da Terra, organizou e planejou o processo evolutivo da Terra, era só com esse que ele estava falando, só que ele não tinha noção disso. Não tinha noção. Então, o que ele fez? Ele fez uma pergunta para Jesus. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu estou te testando.
E olha só o que acontece. Jesus diz o seguinte para ele. Em resposta, ele lhe disse, Jesus para o doutor da lei, que está escrito na lei? Como lês? Olha só, aquele que estava sendo investigado agora passa a investigar. Olha a saída de Jesus. Se a pessoa fez uma pergunta para ele para ser testado, como é que ele vai responder? Jesus responde com uma pergunta. Agora eu é que vou te testar. O que está escrito na lei? Como lês? Jesus sabia que aquela pessoa, do conhecimento que ele tinha. Então alguém que vem nos perguntar o que é reencarnação, o que é lei de causa e efeito. Então me diga tu, o que tu entenda por reencarnação e lei de causa e efeito? Devolve. Agora é tu que está sendo investigado. E aí o doutor da lei respondeu, amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus para ele, então faze isso e viverás. Tu sabe? Então faz isso e viverás. E aí vem a outra pergunta do doutor da lei. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E até a pergunta que ele faz assim diz o seguinte, ó. Ele, porém, querendo justificar-se, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Por que é querendo justificar-se? Justificar-se tem a ver com a palavra justo. Aquele que adquiria a vida eterna era um homem justo. Agora, para fazer o bem, ele tinha que fazer o bem para o próximo. Mas quem é o próximo, então, para ele ser um homem justo? É isso que ele queria dizer. Porque se Jesus chegasse e dissesse para ele assim, olha, o próximo são os teus parentes, são os teus amigos. Aí ele ia responder, diz, não, então eu tenho amado, eu já estou herdando a vida eterna, porque eu amo meus parentes, eu amo os meus amigos. Ele queria colocar na vida dele um aval de Jesus, para que ele fosse reconhecido na frente de todos que ele era um homem justo. Então ele também estava em dúvida quem era esse próximo. Ele tinha dúvidas. E por que ele tinha dúvidas? Porque naquela época isso era uma dúvida entre eles, era um debate. Quando ele responde na primeira vez, diz, olha, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ele estava resumindo aqui aproximadamente 1000 anos de debate sobre a Torá entre os judeus. 1000 anos de debate. Por quê? Porque antigamente eles entendiam o seguinte, que os judeus herdariam a vida, os judeus herdariam a terra prometida, não é? Quando eles saíram lá do Egito, herdariam a terra prometida, então eles ficaram durante muito tempo, e sempre em guerras e problemas, e os profetas disseram o seguinte, olha, então essa tal de terra prometida não pode ser uma terra física, tem que ser uma terra espiritual. Eles já chegaram a perceber isso, porque muitos dos reis antigos tinham morrido e nada da tal da terra prometida, da paz na terra entre eles. Olha, então eles começaram a perceber isso, deve ser então uma terra espiritual, deve ser no plano eterno, na vida eterna, não mais aqui. Agora, o que eles tinham que fazer para adquirir isso? Tinham que ser homens justos. E como é que seriam homens justos? Os primeiros chegaram a dizer o seguinte, olha, tem que cumprir todos os mandamentos da Torá. E eram aproximadamente 614 mandamentos a Torá inteira. Que é desde comportamento civil, religioso, de atitudes, vários, 614. Imaginem vocês, a gente ter uma cartilha com 614 mandamentos que a gente deve observar na nossa vida inteira para atingir a vida eterna. Isso vai dar confusão. As pessoas não vão observar. E aí vão se dar conta que daqueles 614 elas não vão conseguir fazer tudo, não vão ser homens justos e vai dar problema. Então eles começaram a pensar o seguinte, não, para aí, vamos tornar isso mais simples. Aí alguns disseram o seguinte, não, basta a gente ter em mente que para ser um homem justo, seguir os 10 mandamentos ditados por Deus a Moisés, basta, os 10 mandamentos resumem todos. E aí, mais tarde, um outro teólogo hebreu, que foi Eliú,
que está lá no Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, o mesmo espírito que reencarnou como Henrique de Sagres em Portugal. Esse Eliú dizia o seguinte: não bastam apenas 2 mandamentos, um em Deuteronômio e o outro em Levítico. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Bastam esses 2 mandamentos, mas isso foram 1000 anos de estudo e discussão. Então, quando esse doutor da lei responde para Jesus isso, ele tá resumindo 1000 anos de debate sobre a Torá. Olha só, ele era um homem inteligente. 1000 anos de debate sobre a Torá. E amar para eles de todo o coração, é porque para eles coração e intelecto ficavam no mesmo lugar. O coração é responsável pela razão e pelas emoções. Então eles diziam o seguinte: olha, para tu amar alguém de todo o teu coração, o teu coração não pode estar dividido. Não é assim? Olha que bacana. Para a gente amar verdadeiramente a Deus e amar o outro, eu tenho que amar de todo o coração. Eu não posso amar metade, eu ficar na dúvida. Faço ou não faço? Se eu fizer, vai ser bom para mim, é por interesse. Então veja, a gente se divide. Não, para amar, nós temos que amar de todo o coração. Amar de toda a alma. Alma e corpo, para eles também estavam centrados numa única unidade. Então, alguém que amasse a Deus de toda a alma tinha que ser alguém que também tinha que fazer alguma coisa. O amor tinha que ser o amor no coração, não podia ser dividido. E amar a Deus de toda a alma é alguém que sai em direção a alguém, que se movimenta, que faz alguma coisa. A gente não pode ficar amando parado. Eu não vou ficar em casa parado, pedindo que Deus ajude os necessitados, ajude os que estão presos, ajude os que estão sofrendo na rua, que está chovendo e está com frio. Não vai adiantar. Eu tenho que sair e fazer alguma coisa. Isso é amar de toda a alma. E amar de todas as forças era o seguinte: que eles, os judeus, tinham que usar todo o patrimônio deles para o bem, em direção a Deus, fazer o bem. Todo o patrimônio tinha que ter um destino positivo, um destino edificante espiritualmente, todo o patrimônio. Então isso, vejam só o que era, isso eles recitavam de manhã, de tarde, de noite, nas escolas, nas sinagogas. Todo judeu sabia que tinha que amar a Deus de todo o coração, tinha que amar a Deus de toda a alma, tinha que amar a Deus de todas as forças. Ele não podia pegar parte do dinheiro dele e usar para pagar propina para alguém, porque era um dinheiro mal usado, uma força mal utilizada. Essas forças tinham que ser todo o patrimônio usar para o bem. E ao próximo como a ti mesmo. Só que aí era o problema na segunda parte. Foi que daí o que o doutor da lei perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque entre eles havia essa dúvida. Havia 2 correntes. Uma corrente que dizia o seguinte: o meu próximo seria um outro judeu. Um outro judeu. Tu não é obrigado a ajudar um romano. O romano está te escravizando, tira todo o teu patrimônio através de tributos, as tuas riquezas e tudo, ele está te tirando. Então tu não é obrigado a amar um romano. O romano não é o teu próximo. Tu não é obrigado a amar um samaritano, porque imagine vocês, se o próximo fosse um samaritano também, ia ser um problema muito sério. Como é que ele vai amar um samaritano? Porque para eles é o seguinte: se ele vê alguém passando uma necessidade, caiu num rio, está se debatendo lá, se é o meu irmão, eu tinha que se atirar para salvar aquela pessoa. Agora, se ele passasse por ali, era um romano que estava se afogando, azar. Vai, tu e as tuas crenças, tu vai morrer, vai para o lugar que tu acha que tu tem que ir. Se o samaritano morrer, só vai encontrar o teu Deus, então, isso é um problema teu. Eu só tenho que amar um irmão a mim, tem que ser um judeu. Se não for judeu, eu não preciso, não tem esta obrigação moral. Não tem obrigação moral. Esta era uma das interpretações, que era a maior parte deles pensava assim. A corrente majoritária era essa. A corrente menorzinha, fraquinha, de pouca expressão, era que o próximo era qualquer um.
Um romano, um grego, que era um gentil, um samaritano, qualquer um. Porque esses entendiam que tem determinadas passagens lá da história hebraica que eles diziam o seguinte: quando um peregrino vem, que passa pela comunidade, diz assim, olha, um irmão, se refere na história deles como um irmão. Diz, olha, se é um peregrino que vem de outro lugar, de uma outra cultura, eu chamo de irmão, então irmão é qualquer um. Mas essa era uma corrente pequena. Então esse doutor da lei ainda queria testar Jesus. Se Jesus dissesse para ele assim, formalmente, diz, olha, um próximo é qualquer um, ia dar discussão ali, porque ele não ia aceitar. Ia haver um quebra-pau ali, uma discussão. Mas Jesus, com a sua sabedoria, responde para ele com uma parábola. Ou seja, Jesus está dizendo assim, tu mesmo vai encontrar a resposta para isso que tu está perguntando. Eu vou te dar um caso e tu vai dizer qual é a resposta para isso. E aí Jesus conta a história. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de haver despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote, o primeiro, que descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Então vamos imaginar Jesus contando a história. Está os apóstolos ali por perto, que pediram para descer o fogo do céu para queimar todos os samaritanos. Está um judeu, um doutor da lei ali ouvindo a história. E aí Jesus começa a contar essa história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Essa estrada de Jerusalém a Jericó é uma estrada de 27 quilômetros. Separava Jerusalém de Jericó aproximadamente 1.000 metros de altitude. Jerusalém ficava numa cidade muito alta e Jericó uma cidade baixa, quase a nível do mar. 27 quilômetros de estrada. Uma estrada sinuosa e perigosa. Há vários relatos de salteadores nessa cidade. Vários relatos. Teve um grande número de trabalhadores, aproximadamente 40 mil trabalhadores que estavam trabalhando no Templo de Salomão, foram despedidos. E aí eles acabaram, ficavam nessas regiões roubando as pessoas, salteando as pessoas. Então era uma estrada muito perigosa. Então Jesus está contando, olha, esse homem, e é a única pessoa na história que não tem identidade. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, possivelmente fosse um judeu, não um samaritano, porque ele estava descendo de Jerusalém, mas ele não diz quem é. Certo homem. Todos os outros são identificados na história. O sacerdote, o levita e o samaritano. Todos foram identificados. Este homem não. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, foi tomado pelos assaltantes e ficou semi-morto. Semi-morto para eles tinha essa expressão mesmo, era uma pessoa que estava já próximo à morte, com o pé na cova, como a gente diria. Muito mal. Não tinha expressão nenhuma, não podia pedir por socorro. E aí está descendo por ali um sacerdote. Aí o doutor da lei está ouvindo, os apóstolos também. Diz, olha, está descendo um sacerdote. E certamente esse sacerdote vinha a cavalo. Porque o sacerdote era uma das castas mais nobres que tinha lá no povo hebreu, ganhava muito bem. E o sacerdote, se ele estava descendo de Jerusalém a Jericó, esse sacerdote ele ficou durante 2 semanas no templo, em atividade, e ele morava em Jericó. Depois ficava outro tempo em Jericó, e assim ele fazia. Então ele vinha do templo, era uma pessoa que havia trabalhado em toda a sua purificação nesse tempo todo e está descendo. Aí ele vê aquele homem semi-morto. O que o sacerdote faz? Passa pelo lado oposto. Por quê? O que Jesus está dizendo aqui? Que esse sacerdote estava muito mais preocupado com o ritual dele, religioso e teológico, do que com o sentimento do coração. Por quê? Porque um sacerdote naquela época, se ele tocasse num morto, ele se tornava impuro. Havia 5 itens que tinham que observar uma pessoa, um sacerdote, para não se tornar impuro. O primeiro e o mais grave era tocar no morto. O sacerdote que tocasse num morto, ele ficava impuro.
Ele ficando impuro, ele não poderia oficiar na sinagoga, porque ele estava impuro. Ele não poderia tocar em objeto nenhum, que senão ele ia contaminar a sua família, os seus servos e os seus súdios fiéis. Ele tinha que passar por um processo de purificação, que era naquela época ficar num templo durante uma semana, tinha que comprar uma novilha, um novilho vermelho, dizia, queimar esse novilho todo, até ficar em brasas, e ele ficar em ritual no templo, na sinagoga. Só que na sinagoga ele tinha que ficar num lugar onde ficavam todos os impuros. Então imagina, era extremamente era sacrifício para um sacerdote fazer todo um processo para se purificar. Além de passar a humilhação de ter que ficar entre aqueles que estão impuros. Ele, já um sacerdote, tem que ficar lá para se purificar. Então veja, ele ficou muito mais preocupado com o ritual do que com o coração. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes a gente se prende muito mais a uma determinada cartilha, o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, e a pessoa só faz aquilo ali. É isso que ele está dizendo para o doutor da lei. Olha, esse que seguiu a cartilha, deixou esse homem lá. Depois passou por ali um levita. O levita era um auxiliar do sacerdote na sinagoga. Se o sacerdote passou por ali e não acudiu aquele homem, ele, que era alguém com menos importância, diz assim, eu também não vou fazer. Porque naquelas estradas sinuosas, as pessoas sabiam quem ia à frente. Sabiam quem ia à frente. Porque deixavam rastros, vinha pessoas em outro sentido e perguntavam, diz, olha, tu passou por alguém? Porque lá, como era muito perigoso, era sempre oportuno tu saber se tinha gente à tua frente, a que distância tu estava um do outro. Para numa situação de perigo, tu buscar ajuda. Então o levita sabia que o sacerdote estava na frente. E quando ele chegou e viu aquele homem semi-morto, ele diz, ó, o sacerdote que passou por aqui não fez nada, eu também não vou fazer. Se ele é o cara e não fez, eu muito menos. Não tenho essa responsabilidade. E passou também ao largo. E aí Jesus vai contando. E aí passa pelo lugar um samaritano. Então imagine vocês quando ele fala a palavra samaritano, que está passando por ali, o doutor da lei, os apóstolos deve ter pensado o seguinte, irmão, se o sacerdote o levita passou longe, o samaritano vai empurrar ele precipício abaixo. Vai fazer coisa pior, eles estão esperando. Ó, Jesus vai contar algo que esse samaritano que é persona não grata, ele vai fazer alguma coisa pior, ele vai empurrar desfiladeiro abaixo. E aí não, ele está contando, e passa o samaritano para. Bom, desceu do cavalo, tá, vai empurrar ele. Não, aí começa a limpar as feridas. Com vinho, com azeite de oliva. Então faz uma limpeza, uma asepsia, usa um analgésico. Depois pega aquela pessoa e coloca em cima do cavalo dele. E vai puxando aquela pessoa que está em cima do cavalo, vai puxando como se ele fosse um escravo, porque naquela época o escravo puxava o senhor que ficava em cima do cavalo. O samaritano se fez escravo daquele homem que ele não conhecia. Porque quando o sacerdote passou por ali, o homem estava caído no chão, sem roupa e sem poder falar, semi-morto. Então o próprio sacerdote não sabia se aquela pessoa que estava ali era um judeu ou não. Isso também porque que o sacerdote não parou. Ele não sabia se era um judeu ou não, porque a pessoa estava sem roupas. Naquela época só tinha duas formas de reconhecer alguém da onde vinha, pela sua roupa e pela sua linguagem. Então as pessoas, de acordo, tinha várias etnias, se ele era um grego, se ele era um romano, se ele era um samaritano, se ele era um judeu. Era pela roupa, era pelo dialeto. Conversava com ele estava falando no aramaico, no latim, no grego. Eu sei de onde ele vem, mas aquele homem não estava sem roupas e sem poder falar. O sacerdote não sabia quem era. Na dúvida, não vou ajudar. Se eu ponho a mão e não é um judeu, eu não vou ajudar. Afinal, já deve estar quase morto.
E às vezes é assim. Às vezes a gente age com os outros, não dando a importância do outro como se fosse a extensão de nós mesmos. A gente escolhe quem é o nosso próximo, é isso que está dizendo Jesus. Ah, não, mas se é alguém da minha família eu faço, mas se não é, eu não faço. Tem uma história de um médico que estava num plantão, e aí foi chamado, que um jovem havia entrado, que estava precisando da ajuda dele. E esse médico de plantão estava fazendo a refeição dele. Não, espera lá, deixa eu terminar aqui minha refeição. Não, mas a situação dele clínica, é grave. Disse, não, mas eu já vou. E não deu bola, terminou de fazer o que ele estava fazendo. Quando ele terminou de fazer, meia hora depois foi lá. Era tarde demais, a pessoa tinha morrido. E quando ele se deu conta, era o filho dele. Sofreu um acidente de carro, entrou ainda com vida no hospital, e talvez aqueles 30 minutos que ele gastou para ele, teria salvo a vida do filho. Se ele soubesse que era o filho desde o primeiro instante, ele largaria tudo para atender. Foi o que o sacerdote fez e que Jesus está botando o dedo na nossa consciência, assim, tu faria para todos? Para todos? Ou a gente age diferente para aqueles que são mais próximos dos que os outros? Era essa a preocupação do sacerdote. É o meu próximo? Não é, eu não sei. Não passou. E o samaritano desceu do cavalo, atendeu aquela pessoa, colocou sobre o cavalo, levou na hospedaria, deixou um dinheiro para o dono da hospedaria, porque ele tinha que seguir viagens. Olha, na volta, eu vou ver se tu gastou mais, eu te recompenso que tu gastou a mais. Então vejam, quando ele está contando essa história, imagine vocês a cara que deve estar o doutor da lei e os apóstolos, dizendo que a pessoa boa na história era um samaritano. Estava Tiago, estava João ali que queriam botar fogo em todos os samaritanos, aí não ia ter samaritano para contar a história. Queriam botar fogo em todos eles. E aí Jesus diz assim, olha, o bom da história aqui é o samaritano. Os apóstolos devem ter querido entrar num buraco, cavar um buraco e entrar de vergonha. E olha só, e aí Jesus se volta para o doutor da lei e diz assim, qual destes três te pareceu ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? O doutor da lei devia estar roxo de raiva para saber que era o samaritano, era o melhor da história. E aí ele diz assim, será que ele respondeu assim, o samaritano? Ele não teve coragem de pronunciar a palavra samaritano, está aqui, isso tem uma razão, ele não teve coragem de pronunciar, porque para ele ia ser algo muito dolorido dizer que o sacerdote, o levita, não ajudaram aquele homem, e quem se compadeceu mesmo, quem se tornou próximo dele, foi o samaritano. E aí Jesus pergunta para ele, não, tu vai responder. Quem se tornou próximo do que caiu na mão dos assaltantes? E aí o doutor da lei diz assim, ele disse, o que praticou misericórdia para com ele. Ele deve ter dito isso assim, balbuciando, o que praticou misericórdia. Eu fico imaginando, ele deve ter ficado assim, uma dor no estômago para dizer isso, deve ter sido assim, balbuciando aquilo com muita dor, dizer foi o que agiu com misericórdia, porque o samaritano ele não ia dizer, mas foi o que agiu com misericórdia. E aí Jesus diz assim, vai e faze tu do mesmo modo. Vai e faze tu do mesmo modo. Este é o próximo. Este é o próximo. E vejam bem, Jesus assim, ó, quem se tornou o próximo daquele que estava caído? Porque muitas vezes, para a gente amar efetivamente alguém, a gente tem que se tornar próximo dessa pessoa. Jesus colocou da forma como tinha que colocar. Quem se tornou o próximo? Porque às vezes a proximidade não é uma situação geográfica, às vezes a gente pode morar numa família, com uma esposa, um esposo nosso, passar 20, 30 anos e a gente não é o próximo daquela pessoa. Às vezes é muito estranho. Não é o próximo, porque tornar-se próximo é um processo. Quem se tornou o próximo daquele?
Será que eu me torno o próximo do meu filho, o próximo da minha esposa? Eu ajo de todo o coração, de toda a alma, de todo o sentimento, de todas as forças? É tornar-se o próximo. Essa história que Jesus está contando para esse doutor da lei era muito perigosa naquele contexto. Porque Jesus está dizendo que o bom da história é um samaritano, entre judeus. As pessoas deviam estar na volta ouvindo essa história. E era algo muito perigoso, porque o samaritano era odiado. Era a mesma coisa se nós fôssemos convidados hoje para ir na faixa de Gaza, e a gente vai fazer uma palestra lá, e a palestra para nós é o homem de bem. E a gente está numa plateia de 250 homens bomba. E aí, nós vamos contar uma história para esses 250 homens bomba, de que, na nossa história que nós vamos contar, o homem de bem é um judeu. A gente está com a impressão que é a última história que a gente vai contar nessa vida. Mas a gente vai se arriscar. É isso que Jesus fez. É isso que ele fez. Era nitroglicerina pura essa história. Sim, porque o bom da história é o samaritano, que todos eles odiavam. Era nitroglicerina pura essa história. Para a gente dimensionar o que Jesus queria dizer com amar o próximo. Quem é o teu próximo? E não é assim, quem é o teu próximo? É nós nos tornarmos próximo. Porque quando a gente diz assim, quando a pergunta é quem é o meu próximo, eu estou dizendo a referência sou eu. Olha só, quando eu digo assim, quem é o meu próximo? Eu estou dizendo que a referência sou eu. Alguém igual a mim, alguém tão bom quanto eu, alguém parecido comigo, alguém da minha raça, da minha estirpe, do meu grau evolutivo. Estou dizendo quem é o meu próximo. A referência sou eu. Jesus não usou essa referência. O doutor da lei perguntou, mas ele não respondeu assim. Ele respondeu quem se tornou o próximo daquele caído. Porque eu não posso ser a referência neste amor. Eu não posso ser a referência. O outro é a referência, é isso que Jesus está dizendo. O outro é sempre a referência. Esquece de ti. É o que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá nas questões 889 em diante. O verdadeiro bem é aquele bem que se pratica sem interesse algum. Não há interesse. Quando a gente faz alguma coisa por interesse, bom, eu estou com segundas intenções. Agora, aquele amor verdadeiro é aquele amor completamente sem interesse. O outro é a minha referência. É que nem aquela passagem do Chico, né, que ele vai chegar, tem uma senhora que foi procurar ele no meio da tarde na casa espírita, achando que ela estava lá, a senhora estava muito perturbada, queria um passo, uma palavra do Chico, foi lá na casa espírita e ele não estava. Perguntou na volta e disse, não, essa hora o Chico está trabalhando. E onde é que ele está? Não, no serviço dele, deu lugar, ele é uma pessoa muito conhecida, ela foi até lá. Só que quando ela chegou até lá, o porteiro aonde o Chico trabalhava tinha a obrigação de dizer que o Chico nunca estava. Porque senão ia ser uma romaria, Chico não ia trabalhar nunca. As pessoas sabiam onde ele trabalhava, iam lá, pediam para falar com ele era chamado, não trabalhava. Então o porteiro tinha a orientação de sempre dizer que o Chico não estava. Essa senhora foi lá, perturbada, perguntou pelo Chico, disseram, não, o Chico não está aqui. Aí ela descobriu o endereço da casa dele, foi lá e não estava lá. Voltou para o centro espírita irritado, mais desequilibrada ainda. E disse, mas o Chico vai ter que vir aqui, hoje é dia dele vir, ele vai vir aqui. E ficou esperando. 7 horas, quando apareceu o Chico, ela se levantou na frente da escada, botou as mãos na cintura, muito bem, né, seu Chico? O senhor achando que é grande coisa, eu fiquei a tarde inteira à sua volta. Fui na sua casa, certo estava no serviço, fui no serviço, certo estava aqui, vim na casa espírita, não estava, fiquei andando que nem uma doida para lá e para cá. Tu tá pensando que é grande coisa? Aí pegou e puf, deu um tabefe na cara dele. Disse assim, caminha lá para dentro, vai me dar um passe agora. Tô até agora te esperando. Olha só. Aí o Chico, naquela situação, entrou, tinha que entrar, tinha um trabalho para fazer, mas aí ele se recolhe em pressa e ele disse para Emmanuel, eu não vou dar passe na senhora. Não vou. E o Emmanuel disse, não, vai dar sim, vai dar passe nela. Mas Emmanuel, eu estou descompensado, ela me bateu sem justa razão, ela não tem razão para me bater. Então eu sei, ela não tem razão mesmo. Então, eu sou injustiçado nessa história aí, eu não tenho condições de dar passe nela. Não, mas tu vai dar sim, Chico. Faz uma prece, te harmoniza e tal. Mas Chico, mas Emmanuel, eu não tô com a razão, Emmanuel.
Sim, Chico, tu tá com a razão, mas entre a razão e a necessidade, prevalece a necessidade. Ela tá com muita necessidade, Chico. Faz a tua prece, te acalma e vai lá e aplica um passe nela. E ele fez a prece e aplicou o passe nela, com amor. Tornou-se o próximo desta pessoa. É tornar-se o próximo entre a razão e a necessidade. Às vezes a gente quer julgar sempre, não, eu sou injusto, isso não está certo, a gente quer sempre racionalizar. Mas nessas situações, quando alguém está necessitado, não tem razão. A maior razão é a razão do coração. A razão é a do coração, não a da cabeça. E vejam, esse samaritano amou a Deus. Jesus explicou na história que ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Está embutido na história. Quando ele desceu, ele não está em dúvida mais, porque todos os outros se aproximaram, viram e foram. Olha só, se aproximar é vir, ver e sair. Vir, ver e sair. Esse não, esse veio, viu e fez. Todos os outros deserdaram, este fez. Até o final da história, ele fazendo. E ele fez de todo o coração, ele desceu o cavalo, fez de toda a sua alma, porque ele teve que passar, fazer, agir positivamente, limpar as feridas, colocar sobre o cavalo, levar ele, se amar de toda a alma. E amou de todas as forças, porque ele usou o dinheiro dele, a propriedade dele para ajudar aquele homem. É isso que ele está dizendo. Este homem amou de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Então não interessa se é samaritano, se é romano, se é judeu, isso pouca importância tem. O verdadeiro amor é o amor do coração. A razão é a razão do amor. E na razão do amor, o outro, a necessidade, tem sempre a prevalência. Quanta coisa bonita nessa história do bom samaritano, né? Muito bem, meus queridos, então era isso que eu queria trazer aos corações de vocês para essa reflexão dessa belíssima parábola de Jesus. Muito obrigado.